Olá pessoal, meu nome é Luciana Carmo e sou professora de língua portuguesa na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Ao longo de nossas aulas, abordamos assuntos com relação ao uso da nossa língua materna. Então, estamos iniciando mais um ano letivo e mais um ano começamos enfrentando esse inimigo invisível, mas temos que crer que conseguiremos juntos vencer mais esse desafio. Então, queridos alunos, todas as atividades que vocês terão acesso foram elaboradas com a finalidade de possibilitar um bom desenvolvimento da disciplina de língua portuguesa, aprimorando, sim, suas habilidades, competências de maneira autônoma. Quando a gente fala de autonomia, não excluímos o papel do professor ou suporte pedagógico. Esse sempre estará disponível para mediar qualquer conflito, reflexão, questionamento que possa surgir em nossa trajetória. Então, em nossa primeira aula, iremos abordar o tema exposições e argumentos. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, Michaelis, dissertar significa fazer apresentação oral ou por escrito sobre algum tema de forma organizada e completa. Discorrer, discursar. O texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. Na dissertação expositiva, o autor é um representante de uma mensagem. Já na argumentativa, ele é um argumentador dessa mensagem. São tipos de textos muito comuns em provas de vestibulares e concursos. Vamos ver agora a estrutura do texto dissertativo. O texto dissertativo é composto por introdução, onde está a tese que será defendida durante o texto. Ela deve ter relação ao tema da proposta, será apoiada por argumentos ao longo do texto. Tem o desenvolvimento, onde o assunto é explicado de forma detalhada, abordando os principais pontos positivos e negativos. E, para finalizar, a conclusão, que funciona como um resumo do que foi abordado na introdução e no desenvolvimento. Atenção aqui, fiquem ligados. Tema versus tese versus título. Tema é recorrente do assunto a ser desenvolvido no texto. Tese é a ideia que você pretende defender durante o texto. Título é o nome do seu texto. Agora uma perguntinha. Você sabe como identificar a opinião do autor? O autor pode apresentar sua opinião no enunciado por meio de elementos que atuam como indicadores de argumentação e são denominados como modalizadores discursivos. Esses elementos são os encarregados de evidenciar o modo como o falante defende seu ponto de vista e demonstram um valor de juízo e por aí vai. Observe, esses modalizadores, podem ser constituídos por verbo, advérbio, adjuntos adverbiais e adjetivos. A modalização expressa o modo como o sujeito defende seu ponto de vista, ou seja, é a marca que o sujeito deixa no seu discurso. Um texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo que apresenta uma opinião, um ponto de vista sobre determinado assunto. Além disso, traz a intenção de convencer ou persuadir o leitor de que a ideia defendida é correta. Um texto opinativo deve ser claro, ter boa fundamentação, utilizando a variedade padrão da língua. Um texto opinativo é aquele que se apresenta de uma forma e posiciona-se em relação a ele. Exemplo, editorial, artigo de opinião, carta ao leitor. Operadores argumentativos. Estes são elementos que servem para evidenciar as estratégias argumentativas, bem como para cooperar na coesão do texto, por meio da relação entre as diferentes ideias apresentadas. Existem diversas funções que podem ser desempenhadas pelos operadores, como comparação entre argumentos, indicação de pressupostos, entre outras. Cada função possui um conjunto de elementos possíveis para ser utilizado, mas é preciso atentar-se ao contexto de uso, pois ele pode interferir ou modificar o sentido do operador. O que é conjunção? Conjunção além dela ser um elemento gramatical, a conjunção é a palavra invariável que relaciona duas orações ou dois termos do mesmo valor sintático. Dentro das classes gramaticais você encontra a conjunção, entre outros.
Temos como exemplo de conjunção mas, porém, todavia. Duas ou mais palavras empregadas com valor de conjunção constituem-se uma locução conjuntiva, já que, a fim de que, visto que. Nesta aula falaremos um pouco mais sobre conjunções e destacaremos sua função como conectores de oração. Atenção! Conjunções igual a conectivo. Os conectivos contribuem para que um texto apresente textualidade, isso é, seja coeso e coerente, e não apenas um amontoado de palavras ou frases sem sentido. Como nós podemos classificar essas conjunções? Coordenativas, que ligam palavras ou orações do mesmo valor sintático, ou conjunções subordinativas, que inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas a relação de dependência sintática. As conjunções coordenativas são responsáveis por unir dois ou mais termos que exerçam a mesma função sintática e morfológica, por exemplo, substantivo que sejam sujeitos. Além disso, elas têm a função de conectar duas orações independentes, isto é, cuja compreensão do sentido de uma dispensa a observação da outra. Importante observar que as conjunções, ao promoverem essas ligações, contribuem para a construção do teor das orações envolvidas, de modo que elas possam ser classificadas em aditivas, adversativas ou de oposição, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos ver alguns exemplos. Classificação e função das conjunções coordenativas. As aditivas, por exemplo, expressam soma, como o próprio nome já diz, aditiva, vem de adição. A conjunção permite que a primeira oração seja acrescida uma outra informação. Fui ao shopping e comi um sanduíche. Ele não agradece, nem eu lhe dou tempo. Então, observe aí que são duas orações que têm a ideia de soma, uma complementa a outra. Conjunção adversativa estabelece uma oposição, um contraste entre a ideia presente na primeira oração e que consta na segunda. Exemplo: Gisele desistiu de comprar um automóvel, porém, ela tem vontade de possuir um veículo. A alternativa denota uma alternância de ideia. Também manifestam a exclusão de um pensamento em prol da ascensão de outro. Exemplo: ora tenho muito sono, ora tenho insônia. Orações conclusivas estabelecem uma consequência em relação ao que consta na oração anterior. Além disso, introduzem introduzem o sentido de fechamento de uma ideia. Exemplo: encontrei, pois Alexandre estava no Parque Ibirapuera. Explicativa. Apresenta um motivo, uma razão, ou seja, uma das frases justifica o conteúdo da outra. A festa foi um desastre, pois a energia elétrica foi cortada. Aqui vamos falar rapidamente, de uma forma breve, sobre parágrafo, né? O parágrafo ele consta nos nossos textos e ele é de suma importância na sua elaboração. O parágrafo é uma unidade de informação constituída a partir de uma ideia, núcleo, né? Um tópico frasal, que juntamente com outras ideias de outros parágrafos constituirão um texto, irão construir um texto. O tópico frasal é o foco central por meio do qual as ideias se norteiam e se encaixam. Assim, um bom parágrafo não pode incluir elementos que não estejam contidos na ideia do núcleo. Um parágrafo deve apresentar 4 qualidades fundamentais: ser completo, ter unidade, apresentar organização e ter coerência. Olha a coerência aí de novo, como ela é fundamental em nossos textos, não é? Ele é coerente quando suas frases formam um todo ou se encaixam perfeitamente. Dessa forma, o leitor passa de uma frase a outra com tranquilidade, sem sobressaltos ou lacunas. Textos científicos. Não é suficiente apenas realizar a pesquisa, é preciso também divulgar o máximo possível as descobertas e mostrar, ao mesmo tempo, o impacto social das investigações da ciência. A ciência, em geral, tem
como se manter afastada das pessoas em meio a discussões teóricas sobre temas que dizem respeito apenas a um pequeno grupo de eruditos, mas ela ganhou a vida social e transformou-se em um elemento central em nossa existência. A ciência, em outras palavras, ganhou os jornais, tanto televisivos quanto impressos, de tal modo que fomos vendo surgir lentamente um novo tipo de texto e um novo uso da linguagem, assim chamado texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Seu objetivo é popularizar a ciência, ou seja, transmitir conhecimento científico de forma clara e objetiva para aqueles que não têm um conhecimento prévio do assunto. A construção de um texto argumentativo, como ela funciona? Os textos argumentativos têm como finalidade convencer o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. Vimos que ele se estrutura basicamente em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Um ponto que merece destaque é a questão da coerência. É importante que o texto tenha fluidez e facilite a construção de seu sentido. As ideias necessitam estar encadeadas entre si e é necessário o uso de elementos que confiram clareza às frases. Os textos argumentativos apresentam muitas vezes dificuldades de relacionarem de maneira lógica um ponto de vista a justificativas e provas que o defendam. Isso acaba comprometendo muito mais a qualidade geral do texto. Por isso, é necessário equilíbrio e harmonia. Observe alguns tipos, de argumentos. Argumento de autoridade. Citação de autores, autoridades, estudiosos do assunto de que está sendo tratado. Ao incluir a palavra deles no texto, você terá credibilidade ao que está sendo dito, pois será demonstrado que, antes de emitir sua opinião, procurou embasar-se. Argumento baseado em provas concretas. Provas concretas podem constituir de fatos de dados estatísticos computados por instituições sérias. Isso enriquece a argumentação e torna convincente. Argumento com base no raciocínio lógico. A argumentação nessas bases se dá pela relação de causas e consequências. Agora, voltando um pouquinho, vamos falar sobre período composto por subordinação. No período composto por subordinação, há pelo menos uma oração principal e uma subordinada. As orações subordinadas exercem uma função sintática em relação à oração principal. Complementam, assim, o seu sentido e são dependentes dela. Exemplo, ele disse que virá amanhã. Oração principal, ele disse. Oração subordinada substantiva, que virá amanhã, As orações subordinadas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas. Vamos ver alguns exemplos. As conjunções subordinadas ligam 2 orações, uma principal e outra subordinada, de forma que a subordinada completa sintaticamente a principal. Ele disse, oração principal, que estudou muito, oração subordinada que funciona como objeto direto da anterior, ou seja, da principal. As conjunções subordinadas compreendem dois grupos. As integrantes, que e se, quando introduzem orações substantivas, ou seja, orações que atuam como substantivo na frase, desempenhando função de sujeito, objeto direto, objeto indireto. As adverbiais introduzem orações que indicam uma circunstância adverbial relacionada à oração principal. As orações subordinadas adverbiais desempenham o papel de um advérbio na ligação com uma oração principal, ou seja, elas especificam a atividade verbal. Observe. A rua foi alagada porque o rio transbordou. A oração porque o rio transbordou determina a causa do alagamento, isto é, ela especifica o que causa a ação verbal. Fiquei na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. A oração a fim de que pudesse ouvir melhor determina a finalidade de ter ficado na primeira fila, ou seja, ela especifica em virtude de que a ação verbal se deu.
Então, gostaram da nossa apresentação? Espero que tenham aproveitado bastante e que logo estaremos colocando tudo isso em prática em nossas aulas. Boa aula e até o próximo encontro.